A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é um canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui trazemos temas polêmicos, para analisarmos segundo a Escritura Sagrada. Passando no nosso canal, não esqueça de se inscrever, fazer seus comentários e fazer seus comentários e dar o seu like para nós aí, porque é importante, porque a plataforma digital do YouTube entende que quando você dá o seu like é porque você gostou do vídeo. E comparta também os nossos vídeos com seus irmãos em Cristo Jesus, com seus amigos também. O assunto que vamos tratar aqui hoje é um assunto, eu como tenho mais de 40 anos dentro da CCB, é divulgado sempre dentro da congregação que o batismo salva. E vamos fazer uma análise aqui nas Escrituras Sagradas se verdadeiramente o batismo salva, irmãos? Porque é um assunto contraditório, porque se o batismo salva, então a morte de Cristo na cruz ela não teve valor nenhum. Quando nós vemos que a palavra batismo ela tem um símbolo do sepultamento. É o símbolo de um sepultamento. E ouvimos também nas igrejas, é enfatizado muito a salvação pelo batismo. Inclusive, meu filho foi numa reunião de jovens e menores lá e eles enfatizaram a salvação pelo batismo, citando lá Lucas capítulo 3, que fala do batismo de João, que foi um batismo para o arrependimento. Então, segundo lá que foi abordado por jovens, e até cooperador de jovem, é que o batismo salva. Só que tem uma coisa, irmão. O batismo de João não era um batismo cristão. E ali se trata de uma narrativa. E nós não podemos pegar uma narrativa bíblica e pôr como uma normativa. Ali João expressa ali, é uma narrativa, que ele pregava o arrependimento para o povo que vinha ali a ele no Rio Jordão, tanto os saduceus como o fariseu, e falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um que vem após mim, que vos batizará com fogo, com o Espírito Santo. Então ali foi uma narrativa. E ali não é um batismo cristão. Por quê? O batismo cristão, ele começa depois da morte de Cristo. Então eles colocaram também outra narrativa, que é Atos 2:38, quando depois da festa do Pentecoste, que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, que eles foram batizados com o Espírito Santo, com evidências
de línguas, né, Pedro levantou ali e para dar uma explicação para eles, porque eles falaram a hora, terceira hora, né, e vemos cada um dos discípulos falar na nossa própria língua. E aí Pedro faz um discurso, uma abordagem, mostrando para ele que aquilo dali que aconteceu era um cumprimento do que falou o profeta Joel lá, em Joel 2:28, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne, os velhos teriam sonhos, mancebo visão, mancebo profetizaria, e sobre os servos e as servas o Senhor derramaria o Espírito Santo. E então eles se compungiram e falaram: o que faremos, varões irmãos? Cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis a remissão dos pecados. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, a tantos quanto estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Pai, chamar. Então, irmãos, ali que foram batizados foi os judeus. Ali é um texto narrativo para aquela época, não para os dias de hoje. E nós não podemos colocar uma narrativa como norma para a igreja. Agora, em Marcos capítulo 16, verso 15 e 16, lá diz assim: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aqui é uma normativa de Cristo. Outra normativa, Mateus 28, 18 e 19. E chegando-lhe Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder dos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Aqui, esses dois textos é uma normativa. Agora, o texto de Atos 2:38 e Lucas, capítulo 3, são narrativas bíblicas. Não pode ser aplicado na igreja de hoje como normativa bíblica. A salvação é pelo batismo? De modo nenhum, irmão. De modo nenhum. Este texto de Marcos 16 e 15 não está falando que a salvação é pelo batismo. Está falando assim. Está falando assim. Quem crê, veja bem, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Veja que o batismo antecede pela fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então aqui está falando que a salvação é através da fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Agora, o batismo o que é o batismo? O batismo é um mandamento de Cristo. É um mandamento, é uma ordenação de Cristo. Mas o que é que o batismo representa?
o batismo, ele não é a causa da salvação, mas ele evidencia a salvação como um testemunho público na igreja. A pessoa, quando ele batiza, ele está testemunhando para a igreja física que ele creu em Cristo, que ele foi salvo. Só que essa salvação, ela acontece pela fé em Cristo. Antes do batismo, a pessoa crê, né, se arrepende e no sacrifício de Cristo, a pessoa é emergido, né? Ele nasce de novo e do Espírito. Só que aquela obra de salvação é uma obra que acontece no sobrenatural. Ela não acontece no mundo natural. Ela acontece no mundo sobrenatural. Então, para a Irmandade crer que a pessoa, ele nasceu de novo, nasceu do Espírito, então é necessário ele batizar. Ele vai testemunhar que ele já é um crente salvo. A salvação não vem através do batismo, vem através da fé. Mas através da fé, ele nasce do Espírito, e aí ele vai dar um testemunho público perante a Irmandade que ele é um crente salvo. E aí vai ser recebido na igreja como irmão na fé em Cristo Jesus. Mas o nascimento dele não é ocasionado pelo batismo. No batismo, ele vai tomar uma decisão de servir a Deus por todos os dias da sua vida. Agora, por isso que o batismo está entre esses dois termos da fé. Entre esses dois termos da fé. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Irmãos, a fé, ela é uma causa instrumental. Né? Nós não somos salvos pela fé, mas através da fé. Através da fé, a pessoa se apropria do sacrifício de Cristo e nasce pela fé. E nasce pela fé em Cristo. Agora, realmente, os que creram em Cristo, que creu que Cristo morreu por você, que crê que já teve um efeito de salvação da sua vida, automaticamente a pessoa vai e se batiza, né, para ele ser aceitado como membro na cristandade. É necessário ele ser batizado. Então, a fé é a causa instrumental da salvação. O sacrifício de Cristo é a causa meritória da salvação. Então, quando nós cremos em Cristo, no seu sacrifício, automaticamente somos admitidos na família de Deus e recebemos a filiação de filho. Só que essa filiação a Irmandade não viu, porque ela aconteceu no mundo sobrenatural. Então é necessário a pessoa batizar para enfatizar aquela obra que já aconteceu. Agora, vamos, outro texto aqui, a salvação. Nós somos salvos, não por aquilo que fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Vamos ler aqui um texto, Efésios,
capítulo 2, do verso 8 ao 10, para todos entenderem como é que a obra da salvação acontece em Cristo Jesus. Aqui diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, a salvação é por meio da graça. O que é a graça? É o favor imerecido de Deus. É um favor que nós não merecíamos, que todos nós estávamos condenados eternamente. Então, aí o Senhor nos salvou pelo o favor imerecido. Quer dizer, na obra da salvação, nós não temos mérito nenhum. Que diz a palavra lá em Isaías, que as nossas melhores obras era como trapo de imundícia. Então, só para traduzir para os irmãos, o trapo de imundícia as mulheres hoje usam quando, no tempo vermelho da menstruação, elas usam absorvente. Naquele tempo, os absorventes eram chamados de trapo de imundícia, né? Aquele sangue podre, fedido, né? Então, irmãos, as nossas melhores obras diante de Deus são como trapo de imundícia. Então nós éramos indignos. Então é por isso que Cristo morreu na cruz, se entregou a si mesmo por nossos pecados, né? Aí ele manifestou a sua graça, é o seu favor imerecido por cada um de nós. Nós não somos salvos pelas obras. As nossas obras, elas não têm mérito nenhum diante de Deus. Diz aqui que através da graça nós fomos feitura sua, fomos criados para as boas obras. Nós não somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos não é pelas boas obras, mas para as boas obras. Então fomos feitura sua, criado em Jesus Cristo para as boas obras. E aí é duas coisas que andam junto: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Então todo crente salvo, ele tem que ter nascido de novo, tem que ter sido regenerado, e aí dentro, na vida dele, desemboca a obra da santificação, que é o fruto daquele que nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele não vai ter uma vida pecaminosa, mas ele vai ter uma vida segundo Deus. Por quê? Porque foi reproduzido nele a natureza de Cristo. Então, a obra do Espírito Santo vai reproduzir dentro dele os frutos do Espírito, que é a manifestação do caráter de Cristo. Agora, outro texto aqui, que vamos ler aqui, mostrar para os irmãos que a salvação, ela não é pelo batismo. Vamos ver o que é que diz aqui, 1 Pedro 1,
23 e 24. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda carne é como a erva, e toda a glória do homem, como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, sendo de novo gerado pela palavra. Por quê, irmão? Porque pela palavra. Diz assim, né? Que a fé, ela vem... A fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. A hora que nós ouvimos a palavra, a fé nasce dali, da palavra. E pela fé, nós fazemos uma conexão com um arrependimento, com regeneração, com transformação e com o sacrifício de Cristo. E aí nascemos de novo, pela palavra. Agora, outro texto, último texto aqui, que vou passar para os irmãos aqui, é 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 1 ao 5. Só para os irmãos entenderem aqui, ó. Nenhum desse texto o apóstolo está enfatizando o batismo. Ó. Também notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvo, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que creste em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados segundo a Escritura, e que foi sepultado, e que ressuscitou o terceiro dia, segundo a Escritura, e que foi visto por Cefa, e depois pelo 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Então, entendeu? A salvação pelo Evangelho. Agora, irmão, é lamentável que muitas vezes é falado dos batismos na CCB, que o batismo salva. Aí, eles estão contradizendo o quinto ponto da doutrina do Inário aqui, ó. Estamos aqui, ó. Olha aqui. O Inário 5. O Inário 5. Agora, na confissão de fé da congregação, aqui, ó. Tá? Aqui, ó. A confissão de fé. Agora, vamos ler o 5. O que é que diz aqui? Nós cremos que o novo nascimento e a regeneração só se recebe pela fé em Jesus Cristo, que pelo nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Os que estão em Cristo são novas criaturas. Jesus Cristo para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Olha aqui o que é que eles põem aqui. Romanos 3, 24, 25, 1 Coríntios 1 e 30, 2 Coríntios 5, 17. Então, no próprio Inário da CCB, é colocado aqui que o novo nascimento é unicamente pela fé. Aqui não está escrito batismo, irmão. Não está escrito batismo. Então, os que pregam que a salvação é pelo batismo, está contradizendo o quinto ponto da doutrina da confissão de fé da congregação cristã do Brasil. Só esse esclarecimento
para a nossa Irmandade. Fique com Deus, que todos tenham um dia abençoado.